Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir de nosso Senhor Jesus Cristo essa palavra que nos salva através da explicação da parábola da semente. Estamos no capítulo 13, do versículo 18 até o 23 do Evangelho de São Mateus. Se Jesus já explicou, não precisaria mais explicação. Bastaria para nós apenas meditar essa palavra, guardar no coração, ver em qual das situações que nós estamos, se nós somos a semente que caiu à beira do caminho, a que ficou nos espinhos ou a que caiu na terra boa. É sempre bom nós fazermos isso. Eu e você. Nós precisamos estar sempre atentos para ver se a palavra que nos salva, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo deixado na sua igreja como depósito da fé, se está fazendo efeito no nosso coração ou se nós estamos nos perdendo. Se você está se perdendo, se eu estou me perdendo. É preciso, meus irmãos, que essa palavra que é semeada no nosso coração, é preciso que ela produza bons frutos, como nós acabamos de ouvir. Ela tem que causar o bom fruto. E o bom fruto é quando acontece a conversão em nós. A mudança de vida. A conversão significa não se olha mais para trás. Não se entra mais numa vida longe de Deus. Sempre com Deus. Se nós formos ver a vida dos santos, e por isso é muito importante a leitura da vida dos santos, nós vamos ver que essa semente que Jesus está falando, a semente boa, ela acabou caindo naquele coração. Aquele coração que estava longe de Deus, que não queria saber de Deus. E diante da palavra, houve uma iluminação vinda do céu. Porque essa iluminação vinda do céu, ela está vindo todos os dias
está em todos os momentos. E essa iluminação que converte, que muda. Por exemplo, na própria vida de Santo Agostinho, foi isso que nós vimos. Santo Agostinho não permitia que a semente boa, que a palavra de Deus entrasse no coração dele. A sua mãe, Santa Mônica, rezava constantemente, até que chegou um momento que a iluminação aconteceu. E aí a semente, ela entra e penetra naquele coração que se abre, porque é preciso que haja uma cooperação. Deus vem, ilumina. O Espírito Santo vem, ilumina o coração da pessoa e imediatamente a pessoa abre o coração. Ele entra, a luz entra, nosso Senhor entra e aí acontece a mudança. E Santo Agostinho mudou completamente. Foi isso que aconteceu com Mateus, que se tornou apóstolo. Mateus estava na coletoria de impostos, era um corrupto. Quando Jesus passou, Jesus disse: segue-me. A semente caiu, Mateus abriu o coração, aconteceu a mudança. Mateus deixou tudo e foi, e caminhou, seguiu Jesus, tornou-se apóstolo, tornou-se santo. A semente boa produziu 100% de produção no coração dele. Agora, o que precisava acontecer na vida de Mateus e na vida de Santo Agostinho era apenas a perseverança, e eles perseveraram até o fim. Vocês lembram de Zaqueu, lá no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas? Um outro corrupto, mas ele ouviu falar de Jesus e queria ver, era de baixa estatura, subiu naquela árvore para notar, para observar, para ver de quem era esse tal Jesus tão famoso. Quando ele estava ali ouvindo Jesus, e Jesus o chamou e disse: hoje eu estarei na tua casa. A palavra entrou no coração de Zaqueu. Zaqueu abriu o coração. Então, ok, Jesus, vamos lá. Ele vai para casa, Jesus entra, e aí Jesus começa a falar do reino dos céus, como é o céu, como é a vida no céu. E aquilo ali foi movimentando, foi causando algo dentro do coração de Zaqueu, e de repente Zaqueu estava ali com o coração aberto e mudou de vida. E Jesus se alegrou. Que alegria no coração de Jesus naquele momento. Hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse homem, ele estava perdido e agora ele foi reencontrado, ele foi salvo. E aí Zaqueu realmente mudou de vida e reparou o pecado que ele havia cometido, e diante dessa reparação, ele levou a vida dele inteiramente com Deus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa! Lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, que conversão maravilhosa que foi a conversão de Saulo, que depois se tornou o grande São Paulo, perseguidor dos cristãos,
Pediu até autorização às autoridades religiosas para ele poder prender os cristãos aonde encontrasse. E se fosse preciso até matar, mataria, viu? Porque na hora que Santo Estevão estava sendo apedrejado, Saulo também estava ali, mas indo a caminho com aquele coração endurecido que ele estava. De repente, uma luz aparece. Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Então, na cabeça de Saulo estava, mas como que ele estava perseguindo nosso Senhor? Porque ali agora ele compreende que o diácono Estevão havia dito estava correto. Ele disse, mas como? Jesus fala que quando ele persegue os cristãos, ele está perseguindo o próprio Senhor. E ali a luz entra no coração dele e acontece a mudança. E de Saulo ele se torna Paulo, de Paulo ele se torna São Paulo, se torna apóstolo, pregador dos gentios. Mudou de vida, perseverou até o fim, agora está no céu. E na história da igreja nós vamos vendo tantos homens e tantas mulheres que foram se convertendo, que foram mudando de vida e se tornaram santos. A boa semente entrou no coração e eles abriram o coração, permitiram que a semente entrasse, que a luz entrasse no coração e eles acabaram mudando de vida. Lembremos de Santa Maria do Egito, ou Santa Maria egipciana, uma prostituta. Que prostituta! A prostituição tornou-se um vício na vida dela. E ela, sabendo que tinha muitas pessoas que faziam peregrinação lá para a Terra Santa, ela teve uma ideia de acompanhar os peregrinos. Ela não acreditava em Deus, estava atolada nos vícios, e aí ela quis acompanhar os peregrinos, não com a intenção de fazer peregrinação, mas a intenção dela era de seduzir todos aqueles homens e levar aqueles homens ao pecado. E ela vai, e ela foi fazendo o que ela pôde, mas quando chegou lá no Santo Sepulcro, lá no Gólgota, lá onde Jesus morreu, ela quis entrar, mas ela sentia que alguma coisa não permitia que ela entrasse. E aí começou a movimentação no coração dela. Ela ouviu uma voz que dizia que ela precisava mudar de vida. Era a voz de Nossa Senhora. Então, naquele momento, ela se converte. E a voz interior dizia para ela que ela precisava ir para o deserto para fazer penitência de todo o mal que ela tinha feito. E ela foi. A luz entrou, a semente entrou no coração dela. E quando entrou, ela mudou de vida, ela se converteu, ela atravessou o Rio Jordão e entrou ali no deserto e levou uma vida de penitência até a morte. Depois de muitos anos que ela estava lá no deserto, um outro santo que estava no deserto, que tinha ido para o deserto, São Zósimo, a encontrou. E ali, num diálogo maravilhoso, depois de tantos anos de penitência, as roupas dela já tinham até se perdido,
São Zósimo dá a capa para ela, ela usa a capa e ela pede para que ele retornasse um ano depois, na Páscoa do Senhor. São Zósimo volta no ano seguinte e ela já estava morta. Ou seja, já tinha entrado no céu. Vida Santa perseverou. A semente entrou em terra boa. A semente caiu em boa terra e produziu frutos. Frutos de santidade, frutos de conversão na vida de Santa Maria Egipciana ou Santa Maria do Egito. Depois você procura para estudar a vida dela. Na igreja foi assim. E na igreja é assim. Por isso, meus irmãos, a necessidade da evangelização. A evangelização, ela é muito importante. Por isso que essa semente que cai no coração, que caiu no coração dessas pessoas e que caiu também no seu coração, essa semente é a palavra de Deus que produz fruto. Por isso a necessidade de se pregar o evangelho. A igreja ela tem por missão converter o coração das pessoas. É isso mesmo. A missão da igreja é converter os pagãos. Os pagãos precisam voltar-se para Deus para que eles sejam santos. Jesus mesmo lá no capítulo 5 do Evangelho ali de São Mateus, quando fala no Sermão da Montanha, Jesus diz que aqueles que já são cristãos precisam ser luz e precisam ser sal. Porque o coração do pagão é o coração que está nas trevas. E o cristão é o que está na luz. A vida do cristão precisa levar a do pagão que está nas trevas à conversão, mudança de vida. O coração do pagão é aquele que está insosso e precisa do sal. O cristão é o sal. O pagão é o coração que está insosso. Então ele tem que dar sabor. Esse sabor é a conversão, é a mudança de vida. Essa é a missão da igreja. Você compreende que essa semente ela precisa produzir frutos e frutos de conversão? Nós precisamos levar o evangelho. Nós precisamos levar a boa nova aos corações das pessoas para que elas se convertam, sim. É para se converter. Esse negócio que a gente ouve por aí dizendo, não, a igreja não veio para converter ninguém, que cada um deve ficar na sua própria religião, porque todas as religiões levam à salvação, levam ao céu. Isto é uma tremenda de uma mentira. É Satanás que colocou isso, que semeou, é ele que semeia essa mentira. E quem acredita nessa mentira está frito. Não se pode acreditar nessa mentira. Jesus veio para converter o coração. Jesus veio para mudar os corações. Quando Jesus ele ia nos lugares, a intenção dele era de mudar os corações das pessoas. As pessoas precisavam se converter. Elas precisavam ser santas. Jesus não veio para fazer uma unidade com as pessoas, cada um pode ficar no seu lugar, na sua religião. Não, Jesus veio para converter. Por isso que no início eu falei a conversão de Mateus, a conversão de Zaqueu, a conversão de Paulo, a conversão de Santo Agostinho. Imagina se Jesus chegasse e dissesse, não, Mateus não precisa de conversão, Zaqueu não precisa de conversão,
Paulo não precisa de conversão e Agostinho não precisa de conversão. É só eles serem bonzinhos, tá ótimo, ok. Eles não precisam me seguir, não. Eles sigam os deuses dele e fiquem na vida deles. Não, meus irmãos. Jesus converteu, mudou. Eles abriram o coração e eles se santificaram e eles se tornaram santos. Porque a semente, ela tem que produzir frutos e frutos de santidade. E foi isso que aconteceu com Santa Maria do Egito e com tantas outras pessoas. Você compreendeu? Por isso que nós precisamos nos voltar para Nossa Senhora e pedir a ela que ela nos ajude muito. Para que nós, que já estamos seguindo Jesus, nós não o abandonemos, mas nós continuemos servindo a Ele, produzindo frutos, virtudes, dando não aos vícios e perseverando até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.